Sistema reprodutor masculino e feminino. Nós vamos iniciar aí o sistema reprodutor feminino, tá? Então, dentre o sistema reprodutor feminino, a gente consegue classificar, dividir o sistema reprodutor feminino, contendo os órgãos internos e os órgãos externos, tá? Então, eu vou falar cada órgão aí correspondente aos órgãos internos e externos. Então, órgãos internos, nós temos ovários, tubo uterina, vocês podem ir anotando, tá, gente? O útero e a vagina. Então, órgãos internos, ovários, temos 2 tubas uterinas, um útero e a vagina. Esses são os órgãos internos. E aí os órgãos externos, tá? Pubis, depois vocês vão estar vendo a localização. Lábios maiores, lábios menores, o vestíbulo da vagina, que é uma região, né, onde tem aí o orifício urinário e o genital. Então, órgãos externos, mais uma vez, pubis, lábios maiores, lábios menores, vestíbulo da vagina, onde está localizado o orifício urinário e o orifício genital. Também relacionado ao sistema reprodutor feminino, nós temos as mamas, tá? Que lá são localizadas as glândulas mamárias, onde ocorre a produção de leite. Essa produção, né, ela é estimulada por um hormônio chamado prolactina. A partir do momento que a mulher fica grávida, né, vários hormônios são alterados no organismo da mulher. E aí, um hormônio é estimulado, né? Esse hormônio é a prolactina, que aí vai ativar as glândulas mamárias a produzirem leite. Aqui temos uma imagem da anatomia interna do sistema reprodutor feminino, e aí vocês vão estar localizando aí cada órgão, tá? Então temos aqui, ó, a vagina, canal vaginal. Aqui, ó, no final da vagina em contato com o útero, temos o colo do útero. O colo do útero tem um espacinho, um buraquinho aqui, ó, que é chamado de ósteo. Vocês podem estar colocando aí, ó, ósteo, que é por onde. Não dá para ver aqui, mas vai ter outra imagem que vocês vão visualizar, tá? Aqui no colo do útero tem um buraquinho chamado de ósteo, que é por onde o espermatozoide passa. O espermatozoide, ele é lançado no canal vaginal, tá? E aí ele percorre, ó, entra pelo ósteo, por esse buraquinho, e passa pelo útero, até chegar na tuba uterina para encontrar o óvulo para ocorrer a fecundação. Então, ó, vagina, tá? Colo do útero, contendo o ósteo, que é a abertura. Aqui nós temos o útero, ó, propriamente dito, tá? Anatomicamente falando, o útero tem a forma de um formato de uma pera, como se estivesse de cabeça para baixo, tá? Aqui, ó, saindo do útero, nós temos as tubas uterinas, uma de cada lado, conectadas ali aos ovários, que também são 2 ovários, um de cada lado, tá? Ovário esquerdo e ovário direito. O útero é um órgão muscular, tá? Então, ele contém camadas musculares, 3 camadas. O endométrio. Deixa eu achar aqui para vocês, gente. A imagem direitinho aqui. Acho que mais para frente vai ter. Aqui, ó. Olha as camadas aí. Analisem aí, ó. 3 camadas musculares. Endométrio, miométrio e o perimétrio. Anotem essas camadas que são importantes, tá? A camada mais interna, né, chamada de endométrio, é essa camada que ela se descama, formando um processo de menstruação, tá? Então, quando há a liberação do óvulo, essa camada interna aí, o endométrio, né, essa camada de células, essa parede de células internas, fica muito vascularizada, fica rica em sangue, em vasos sanguíneos, né? Enche aquela camada de célula de sangue. E aí, quando
não há fecundação e o óvulo é liberado, depois de um tempo ocorre a descamação. E aí o endométrio, que é essa camada de músculo, ela vai ficar se contraindo, porque a capacidade muscular, né, contração e relaxamento, então essa camada aí vai começar a se contrair e vai eliminar essa camada de células mais corrente sanguínea, né, vascularização que está naquela região. E aí ocorre a eliminação na forma de menstruação, tá? Já ouviram falar em pessoas que têm endometriose? Já ouviram falar? É quando esse movimento aqui de contração do endométrio é muito forte, tá? E aí gera uma dor muito intensa. E aí é classificado como a doença como endometriose, tá? Aí aqui nós temos a imagem do útero, tá? A imagem anatômica aí do útero humano. Aqui, ó, nós temos as duas tubas uterinas, ó, uma aqui, ó, e a outra aqui em cima, ó. Essa parte mais branquinha aqui, ó, são as glândulas, né? São chamadas de ovários. Aqui dentro ficam estocados os óvulos, tá? E também os ovários, eles estão ligados ao lançamento de hormônio, à produção e lançamento de hormônio. Os hormônios femininos são estrogênio e progesterona. Vocês podem anotar aí a função do ovário, então, tá? Estoque de óvulos, né? Estimula a produção também dos hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. A mulher, ela já tem a quantidade de óvulos certinha, tá? Estocadas aí. Desde quando a gente nasce, né? A gente tem a quantidade de óvulos que vai ser liberados mensalmente até o resto da nossa vida. Porém, chega um momento que esse estoque acaba, tá? E aí a mulher entra num processo chamado de menopausa, ou seja, acabou o estoque de óvulos. E aí ela passa a ser infértil, né? Não vai poder mais ocorrer a fecundação. Então, nos ovários, né? Nos ovários estão localizados aí, concentrados óvulos, que são liberados mensalmente. E finalizando o estoque de óvulos no ovário, a mulher entra num processo chamado de menopausa. E aí acontece todo um problema, né? Desregula completamente a parte hormonal da mulher. Tem mulheres que sentem muito calor, tem mulheres que ficam ansiosas, estressadas, e aí tem que voltar, tem que procurar uma ajuda médica para voltar a regular, né, a taxa hormonal no organismo, tá? Aí aqui mais uma vez, ó, a visão anatômica, vagina, aqui aquele ósteo que eu falei, ó, aquele buraquinho, tá? Aqui, o útero. Aqui desse lado e do outro, ó, a camada muscular, as três camadas musculares, endométrio, miométrio e perimétrio, que é a camada mais externa, tubas uterinas, tá? E os ovários. Beleza, gente? Órgãos externos, agora, tá? Externos. Então, vamos lá. Lábios maiores, olha a localização, hein? Anatômica aqui, ó. Lábios maiores. Lábios menores, tá? Cobrindo aqui o canal da uretra e o canal vaginal, tá? Logo acima fica o clitóris e o monte do púbis, tá? Que é essa região aqui em cima. Existe um osso na nossa cintura pélvica, né? Que é o osso ilíaco, que é esse osso aqui que chamam de bacia. Ele é dividido em três partes: íleo, isquio e pubis. Aí essa parte aqui, ó, que dá para sentir o osso aqui na frente, né, é a parte do osso ilíaco chamado de pubis. Por isso que aqui fica o monte do pubis, tá? Porque dá para sentir essa parte do osso aqui em cima. Tem muitas pessoas que pensam que
A urina, ela está associada ao canal vaginal, tá, gente? Porém, a urina, ela não está associada. Existe um orifício, um ósteo, que é chamado de uretra, que conecta, né, a bexiga ao meio externo, né, para passagem de urina. Então, pela uretra passa a urina e esse canal aqui embaixo, que é diferente, está conectado à parte sexual, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Não? Vocês podem falar, gente. Podem perguntar alguma coisa, interagir aí, tá? Aqui, gente, nas mamas. Então, seio feminino, né? Existem as glândulas mamárias. No homem não existe glândulas mamárias. Porém, quando a mulher não está grávida, as glândulas estão lá, só que elas não estão estimuladas, mas elas estão lá. E aí, quando a mulher fica grávida, que aí vários hormônios são liberados na corrente sanguínea, né? Alguns hormônios, como por exemplo aquele que eu falei, a prolactina, é eliminado na corrente sanguínea e aí ativa as glândulas mamárias. Aí elas começam a ser estimuladas e ocorre a produção de leite. Tá? Como vocês podem ver aqui, essas glândulas aqui, ó, não estão congestionadas, ou seja, não está produzindo leite, e essas aqui já estão congestionadas. Logo, há um aumento no volume do seio feminino durante a gestação, tá? Aí aqui, ó, num corte lateral, nós temos aqui a coluna vertebral, ó, dá para ver direitinho. Aqui é o intestino, ó, o reto aqui embaixo, tá? Aí aqui, mais à frente, ó, nós temos o canal vaginal, logo após o colo do útero com um buraquinho, ó, com ósteo, aqui o útero, aqui em cima do útero, ó, estão vendo? As tubas uterinas, no caso aqui só dá para ver uma. E aqui o ovário, ó, o ovário aqui em cima. Mais à frente, ó, fica a uretra, a bexiga, que estoca urina, né? E aqui na frente aquele osso que eu falei, ó, pubis, tá? Por que que quando a mulher tá grávida, olha essa imagem aí e analisa essa pergunta. Por que quando a mulher tá grávida, ela vai ao banheiro com frequência? Quem poderia responder aí, olhando essa imagem? Porque, como é que eu posso falar? Pressiona a bexiga, no caso, né? O útero. Exatamente. Quem tá dentro do útero? O feto. E tá em desenvolvimento. À medida que ele vai crescendo, né, vai aumentando essa região aqui, ó, uterina, e aí vai pressionando a bexiga que tá aqui embaixo. Tá bom? Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês nomearem, tá? Eu vou passar. Pode ligar o microfone aí, ó, todo mundo, pra vocês interagirem aí, e aí vocês falarem o nome de cada região, tá? Vamos, Lara. Essa região aqui, ó. Fala aí. Qual é o nome dessa região aqui, gente? Canal. Canal o quê? Canal vaginal. Canal vaginal. Muito bem. Essa região aqui, ó. Colo do útero. Colo do útero. O nome desse buraquinho aqui, ó, que permite a entrada do espermatozoide nessa região intrauterina. Ósteo. Aqui já temos o útero, certo? Útero. E aqui as camadas musculares, que são 3. Quais são elas? Endométrio. Endométrio, Camada interna, né? Vamos lá, camada interna. Endométrio. Endométrio. A camada Miométrio. mediana, miométrio. Miométrio. E a mais externa, Perímetro. perimétrio. Muito bem. E aqui, ó, conectando o útero aos ovários, ó. De um lado e do O outro. tubo uterino. As tubas uterinas. Tubas uterinas. Tem gente que chama de trompa também. Vocês já ouviram essa expressão? Já. Ah, tem gente que fala trompa também, mas são tubas uterinas. E aqui, mais esbranquiçado, nós temos os ovários. Ovários. Então, característica principal dos ovários, gente, estocar o quê? Óvulo. Óvulos. E estimular a produção de quais hormônios? Progesterona e E estrogênio. estrogênio. Exatamente. E qual é o hormônio masculino? Não está associado aqui, mas só para ver se vocês sabem. Testosterona. Testosterona, muito bem. Olha só, já que vocês estão com o microfone aberto aí,
Aonde vocês acham que ocorre a fecundação? Ó, o espermatozoide é liberado aqui no canal vaginal, ok. E ele vai passar pelo ósteo, ok. Aonde aqui, aí a mulher tá no ciclo menstrual, ela tá ovulando, ela vai liberar o óvulo, ó. Liberou o óvulo, ok. O espermatozoide vai se encontrar com o óvulo aonde? Aonde que vai ocorrer o processo de fecundação, gente? Aqui no útero. Nas tubas? Quem acha que é no útero? Nas tubas uterinas. Ninguém acha que é no útero? Eu Muito acho bem. que... Ah, tá. Tem gente mexendo aqui na tela, né? Então, olha só. O encontro vai ocorrer nas tubas uterinas. Então, é muito comum cair em vestibular o local onde o óvulo se encontra com o espermatozoide. Aí tem muita gente que fala, é no útero. Não é. Então, o espermatozoide, se vocês observarem, ele tem uma cauda, ele se locomove. Então, ó, ele faz todo esse trajeto aqui, ó. Ele passa pelo canal vaginal, entra pelo ósteo, vai pelo útero e encontra o óvulo aqui, ó, nas tubas uterinas. E aí acontece a fecundação, tá? Nas tubas uterinas. Então, para quem gosta de fazer anotação aí, essa anotação é muito importante. Vocês saberem aonde ocorre a fecundação, tá? Depois de fecundado, né? Aí sim, vai descer esse embrião, esse zigotinho vai descer e vai se implantar na parede do útero, tá? Aí aqui nos ovários, nós temos um processo de maturação dos óvulos. Então, a mulher libera mensalmente. Porém, esse óvulo, ele passa por um processo de maturação, de crescimento, até ser liberado. Quando ele é liberado, existem estruturas aqui, ó. Estão vendo essas estruturas que parecem dedos? No finalzinho da tuba uterina, encontro com o ovário. Essas estruturas aqui são chamadas de fímbrias. Elas ficam vibrando assim, ó. E aí gera uma pressão. Quando o óvulo é liberado, o óvulo é uma célula móvel, como o espermatozoide. O espermatozoide tem flagelo. Não. O óvulo não tem. Então, quando as fímbrias ficam vibrando, gera uma pressão interna, aí o óvulo ele vai em sentido às tubas uterinas e ele consegue percorrer ali as tubas uterinas. Tá? Esse movimento que acontece ali. Vocês podem estar marcando também essa informação importante, pois o óvulo não tem flagelo, assim como o espermatozoide tem, né? O óvulo não possui. E aqui nós temos a imagem do ovário, parece um cachinho de uva, né, gente? Imaginem dessa forma, que mensalmente a mulher libera um óvulo, né? Tem mulheres que são férteis, pode acontecer a liberação até de 2, né? Uma maior quantidade, porém, em média aí, a cada período menstrual, a cada período, um óvulo é liberado, tá? Aqui nós temos, mais uma vez, a imagem, ó, o útero, tá? Aqui em cima as tubas uterinas. Aqui mais esbranquiçado, ó, dá para ver maior, nessa imagem aqui maior, o ovário é mais esbranquiçado, ó, dá para vocês verem aqui também. Oi. O que é esse negócio aqui? Qual o negócio? Aqui, ó, peraí, aqui? É. Uhum. Aí o processo está eles estão fazendo um processo de interrupção dessa tuba uterina, tá? Já ouviu falar de ligadura? Né? Aí tem, antigamente amarrava, agora pode cortar e cauterizar, pode grampear. É justamente para o óvulo não entrar em contato com o espermatozoide. Existem vários métodos contraceptivos, certo? Mas tem mulheres que optam por romper a tuba uterina, romper esse canal. E aí o óvulo é liberado, mas ele fica ali, ele não sai, ele não tem chance do espermatozoide se encontrar com ele. Entendeu? Então, ó, no processo de ovulação, né? O hormônio estimula, os hormônios são lançados, a parede interna do útero fica toda irrigada, cheia de sangue, aí o óvulo é liberado, né? É capturado pelas fímbrias, vai lá para a tuba uterina. E aí, se tiver espermatozoide, vai acontecer a fecundação nas tubas uterinas, tá? Mas e se não tiver espermatozoide, né? Vai acontecer a mesma coisa. O óvulo vai ser liberado e vai passar pela tuba uterina. O útero, a camada do útero está cheia de sangue, né? Esperando aquele óvulo fecundado descer, mas não teve fecundação.
E aí o óvulo vai descer, a parede interna do útero vai começar a descamar, formando a menstruação. Tá bom? Então, entendo que essa parede grossa, espessa mensalmente é justamente para absorver ali o óvulo fecundado. Porém, quando não há fecundação, ela vai descamar. Tá? Passei aqui, peraí. Aí aqui tá falando das tubas uterinas, ó, para quem tá fazendo um resuminho aí, tem escrito local em que o espermatozoide encontra o ovócito, né, que é o óvulo, e a condução do óvulo fertilizado para o útero, né, depois de ocorrer a fecundação. Então aqui, ó, são as tubas uterinas em vermelhinho, e aqui embaixo, ó, conectando o ovário até o útero é um ligamento, só para o ovário não ficar solto, né? Aí tem um ligamento aqui, ó, que conecta, para dar uma maior organização aí. Então aqui, ó, quando a tuba uterina é obstruída, ó, não há passagem, o óvulo vai ficar até aqui, ó. E aí depois o próprio organismo vai absorver os nutrientes daquela célula ovo. E aí o espermatozoide vai vir aqui, ó, não vai encontrar nada, não vai ter fecundação. Nesse caso, né, quando não há o uso de outro método contraceptivo, por exemplo, a camisinha, né, o espermatozoide é liberado. E aí, quando a pessoa não faz nenhum método, não toma nenhum método contraceptivo ou não faz uso de nenhum, o óvulo aqui do outro lado está mostrando, ó, o óvulo é liberado, aqui, ó, o espermatozoide, ele faz todo esse caminho, ó, aí vem, encontra com o óvulo aqui, fecunda, aí agora ó, essa célula vai voltar, essa célula fecundada, agora esse zigotinho vai descer e vai se implantar na parede do útero, e aí vai ter o processo de gestação, processo gestacional. Aí aqui do lado, mais uma vez, ó, o óvulo, tá? Para vocês estarem visualizando aí. Aí, ó, fecundou, o zigoto, ó, vai descer, vai sofrer aquele monte de divisões e vai se implantar na parede interna do útero. Tá? Porém, existem alguns tipos de gravidez, né, que o óvulo fecundado, ó, o zigoto aqui, ele se implanta na tuba uterina. Em vez de descer e se implantar na parede interna do útero, ele gruda aqui, ó, na tuba uterina e aí gera uma gravidez, não sei se vocês já ouviram falar, que é a gravidez ectópica. É gravidez de tuba uterina, tá? Existem alguns casos do bebê conseguir se desenvolver e ocorrer essa gestação, mas na maior parte dos casos, gente, essa gravidez aí é inviável, tá? E é gravidez de risco para a mulher. E aí ela tem que ser interrompida. Aí aqui eu coloquei, ó, para quem gosta de fazer resuminho, mais uma aí, ó, descrevendo as tubas uterinas, descrevendo o útero. Eu posso passar esses slides para vocês, se vocês quiserem, para estarem copiando com calma, tá? Vocês têm e-mail da turma? Não? Não. Não. Não, tem só um grupo no WhatsApp. Eu vou ver com o Daniel Laís. como que eu posso estar enviando para vocês. Oi, Daniel. Laís, coloca lá no Drive esse slide que eu vou colocar para eles na plataforma. Ah, ótimo. Melhor ainda. Tá? Ok, melhor ainda. Tá bom, viu, gente? Vou passar para o Daniel, então, tá bom? Coloca lá no Drive que eu baixo e coloco exatamente nessa aula Ótimo. que eu vou abrir. Entendeu? Tá ótimo, Daniel. Tá ótimo. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ao invés de ser um vídeo que vai iniciar a aula, vai ser esse slide para eles poderem rever. Tá bom, tá bom? Pode ser. Uhum, melhor ainda. Show. Show, obrigada. Aí aqui, gente, o útero, então é o local que ocorre o desenvolvimento embrionário, tá? Aqui mais uma vez, ó, todas as organizações, né? A vagina, o útero, os ovários, tubo uterina. Aí aqui, as camadas, ó, mais uma vez, endométrio, miométrio, perimétrio. Olha aqui, gente, o colo do útero, estão vendo? Com um buraquinho, com ósteo. Tá? É essa abertura aqui, ó. Aí aqui é uma imagem que representa uma ultrassonografia, uma ultrassom. Vocês estão... Peraí, gente, vocês estão vendo direitinho? Sim. Tá, beleza. Nossa, Sim. eu tirei sem querer aqui, ó. Então aqui é uma ultrassonografia aí, ó, da parte do canal endocervical. Então vocês estão vendo como que essa região é muito irrigada, é muito vascularizada? Tá? Percebam a importância dessa região.
Beleza. Então, a vagina, ela liga os órgãos reprodutores internos ao ambiente, tá? Ela conecta a parte interna ao ambiente externo. Ela é preguiada e ela é muscular, tá? Aí aqui, ó, nós temos a abertura, o ósteo, a entrada do canal vaginal, e existe um exame chamado de exame Papa-Nicolau. Alguém aqui já ouviu falar nesse exame? Eu não. Nunca? Não. Esse exame aqui, ó, eles colocam uma haste no canal vaginal, tá? O ginecologista faz esse exame. E aí, ou algum enfermeiro também pode estar habilitado a fazer. E aí acontece uma raspagem de células desse colo do útero aqui, ó. Camadas de células são retiradas e a mucosa também. E aí é levado para o laboratório. E aí faz-se a análise dessas células, para ver se essa célula está com alguma bactéria, se a pessoa está com alguma infecção bacteriana, ou se as células estão com algum processo mutacional, por exemplo, células cancerígenas, tá? Se está tendo crescimento aí de células cancerígenas, ou se a mulher está com algum fungo. E aí é feito esse exame periodicamente, depende de cada mulher, né? Aí depende do ginecologista, tá entrando em contato com a mulher para poder ver a questão de frequência sexual, né? De idade para estar fazendo esse exame. E aí conseguimos ver através desse exame como que está essa parte sexual aí, o órgão sexual feminino, tá? Se está legal, se não está, para poder acontecer o tratamento. No caso, se a mulher estiver com alguma doença, né? A genitália externa, então, pubis, ela é formada pelo tecido adiposo, então tem uma camada de gordura ali sobre aquele osso e pelos, tá? Lábios maiores são pregas de pele e tecido adiposo, também tem pelos e glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, glândulas sebáceas liberam gordura nessa região e sudoríparas liberam suor. Aí tem os lábios menores, né? Que eles são menores, então eles são desprovidos de tecido adiposo. Mas eles possuem também glândulas sebáceas, tá? E o clitóris feminino é homólogo, é parecido com o pênis masculino. Não fisicamente, tá, gente? Mas a mesma região possui, nas duas regiões, possuem terminações nervosas, tá? E que são estimuladas aí durante o ato sexual. Ao iniciar o ato sexual também, é liberado um muco, tá? Do canal vaginal. E aí, aqui fora, ó, próximo à entrada do canal vaginal, existem glândulas, chamadas glândulas de Bartholin. E aí, antes de começar a introdução do pênis, essa glândula libera uma secreção, tá? Uma secreção lubrificante. Em algumas mulheres, ela pode ficar inflamada. E aí tem que passar por um processo cirúrgico para tirar essa secreção que fica ali dentro, tá? Aí aqui tem a imagem das glândulas mamárias, ó. Então, tem a camada muscular, tem a camada de tecido adiposo, ó, em amarelo, e tem as glândulas mamárias. E aí das glândulas partem ductos, né, por onde vai levar o leite aqui, ó, até a parte do mamilo para ser liberado. Desse lado aqui, eu coloquei a parte hormonal, tá? Os hormônios que estão ligados aí ao sistema reprodutor feminino. Então, temos o FSH, que ele vai atingir o ovário. E aí, esse hormônio, FSH, LH e a prolactina, são liberados pela glândula da hipófise, que é uma glândula que nós temos lá na parte do sistema nervoso central, tá? E aí, lança o hormônio FSH, que vai atingir o ovário, o LH atingir o ovário também, e a prolactina atingir as mamas, para estimular a produção de leite. E o ovário, né, vai produzir o hormônio estrogênio e a progesterona, que também vão estar auxiliando aí no processo do sistema reprodutor, né, no útero, nas mamas. Aí aqui eu coloquei o ciclo uterino, aqui embaixo como fica a parede interna do útero, tá? E aqui em cima eu estou relacionando aqui, acompanhei só a linha verde e azul, tá? Que é o estrogênio e a progesterona. A progesterona ela é conhecida como hormônio da gravidez. Por quê? Quando a parede do útero está muito espessa, justamente para receber o óvulo fecundado, qual o hormônio que gera um pico aqui, gente? Olha no gráfico aí.
Progesterona. A progesterona. Então, ó, iniciando aqui, ó. Aconteceu a escamação do útero, ó. Aconteceu a escamação do útero, a taxa de progesterona e estrogênio está constante. Aí, ó, o útero vai começar um novo processo, ele vai começar a crescer, a parede interna, né? Vai começar a se espessar. E aí, acontece uma subida aqui, ó, um nível alto de estrogênio. Só que aí, quando a parede está muito espessa, ocorre o contrário. O pico o estrogênio diminui um pouco e aí há um pico de progesterona. Porém, quando não há... E aí está prontinho para receber o óvulo fecundado, como eu falei. Mas quando não há óvulo fecundado, ó, há tanto um declínio de progesterona e estrogênio e aí acontece a escamação do útero. E aí volta para o início, ó, novamente. Tá? Acontece dessa forma. Por isso que a progesterona está relacionada aí com o hormônio da gravidez. Ela prepara todo o útero para receber aquele óvulo fecundado, tá? Aí que eu coloquei os hormônios da gravidez, só para vocês conhecerem, né? O hormônio melanotrófico, ele está ligado ao aumento de melanina, que é o pigmento natural do nosso corpo, né? Então, o seio da mulher, ele fica mais escurecido, principalmente no mamilo ali. E aí pode acontecer também, não sei se vocês já viram grávidas com uma linha na barriga. Já viram, gente? Tá? É um acúmulo de melanina também. Pode acontecer durante a gravidez em algumas mulheres, depois volta ao normal. Aí o hormônio estrogênio, a progesterona, o lactogênio, tá? Lactogênio placentário, o estrogênio, a progesterona, né? São hormônios que estão associados à gestação. Então, geralmente, o ciclo menstrual, né, ele dura aí 28 dias. E no 14º dia acontece o período de ovulação, o período fértil. Porém, o espermatozoide ele consegue sobreviver dentro do organismo da mulher até 3 dias, tá? Até 72 horas. Então, vamos supor que a mulher teve aqui, ó, relação sexual. Vamos supor que ela vai ovular no 14º dia. Aí vamos supor que ela teve relação sexual no 12º dia, sem proteção. Mas ela só vai ovular aqui, ó, no 14º dia. Pode acontecer gravidez? Pode ocorrer a gravidez nessa situação? Pode. Sim. Pode. Por quê? O espermatozoide ainda pode estar vivo aqui dentro do organismo da mulher. Tá bom? Por isso é importante a prevenção, gente. E aí, quando a mulher ela fica grávida, né, há um aumento de peso. Porque há uma retenção de líquido dentro da mulher. E aí, vocês estão vendo aí na imagem que ocorre aí, ó, um aumento de líquido extracelular. Líquido extracelular, líquido que fica fora da célula, entre as células, intercelular. O sangue também ele fica um pouco mais aguado, tá? Aí tem o líquido amniótico, tem o aumento das mamas, tem o peso do útero, né, que fica bastante espesso. A camada de tecido adiposo, de gordura da mulher aumenta também. Aí tem o peso da placenta e o do feto. Então, por isso é normal, né, a mulher durante o período gestacional ganhar bastante peso, tá? E aí eu coloquei algumas perguntas para a gente discutir. Se não houver fecundação, tá? Ter cólicas é normal? Queria saber a opinião de vocês aí. Pensem em tudo que nós falamos até o momento. Sim. Por quê? Porque é a descamação do útero. E ocorre o quê para acontecer a Contração. descamação? A contração da parede muscular interna, né? Todas as mulheres sentem cólicas? A maioria, eu acho. Acho que Tem sim. mulher que não sente, gente. Isso é de organismo para organismo, tá? Tem mulher que sente pouca, tem mulher que sente muita, tem mulher que não sente nada, tem mulher que não sente, passa depois de um tempo a sentir, tá? Mas quando é anormal, e aí tem que procurar ajuda médica para ver o que está acontecendo, tá? Pode ser endometriose. Quais ciclos menstruais Os ciclos menstruais podem ser irregulares? Sim. Não. Todo 14º dia a mulher vai ovular. Isso aí é uma lei, é uma ordem? Acontece sempre dessa forma? Não. Não, tá? Isso vai depender de N fatores, tá?
nível de estresse, a parte hormonal, às vezes o medicamento que a mulher utilizou pode desregular o ciclo menstrual, tá bom? Mas se for muito desregular, também tem que procurar ajuda médica, tá? Quando devo ir ao ginecologista? Você acabou de falar. Com frequência, né? Quando Depois da for primeira... muito irregular. É, um dos fatores, né? E se a mulher tiver relação sexual, se ela já estiver tendo, né, relação sexual, também tem que fazer um acompanhamento com o ginecologista. É legal também, depois da primeira menstruação, né, que é chamada de menarca, ir também ao ginecologista, tá? É muito importante. Professora, essa irregularidade do ciclo menstrual tem um certo limite, né? Qual é o limite de dias, mais ou menos? Como assim? Que você pode deve atrasar? Que você deve se preocupar se passar dessa quantidade. Então, se a mulher não estiver fazendo uso de nenhum medicamento que pode alterar, né? Isso aí depende do ciclo da mulher, tá? Mas o normal é todo mês acontecer a menstruação, tá? Aí, por exemplo, 2 meses que não desce a menstruação, tem alguma coisa errada aí, né? E aí desceu no 3º mês. Mas vamos supor que ela não tem relação sexual ou se previne, tá? Mas aí mesmo assim tá acontecendo a menstruação dela tá ficando irregular. Ela tem que procurar ajuda médica também, porque o normal é todo mês acontecer esse ciclo aí, gente. O útero escamar, porque não teve fecundação. Esse é o normal, tá? Aí depende também do tempo que a mulher vai menstruar, né? Pode acontecer 5 dias, 6 dias, 4 dias, né, de menstruação. Isso aí depende também de mulher para mulher, tá? A quantidade de dias. E a intensidade do fluxo também. Tem mulheres que têm pouca menstruação, tem mulheres que têm maior menstruação, né? Que sai mais sangue, o fluxo sanguíneo é maior. Isso aí é de organismo para organismo. Por isso que é bom o acompanhamento médico. Aqui foi aquele exame que eu falei, exame Papa Nicolau, né, que é introduzido uma haste, aí coleta a camada de células aqui no colo do útero, para análise, para ver se está tudo legal aqui dentro. Tá bom? Se tem fungos, se tem bactérias, se tem célula cancerígena. Sistema reprodutor masculino. Então, os órgãos aí, gente. Testículos, ductos excretores, glândulas sexuais acessórias e o pênis. Estão anotando aí? O pênis conduz para o meio externo, né? O sêmen e a urina, tá? Na mulher, a parte sexual e a parte urinária ligada ao sistema renal acontece pelo mesmo orifício ou orifícios diferentes? Diferente. Porém, no homem, acontece pelo mesmo orifício. Então, é pela uretra masculina que sai sêmen e que sai urina, tá bom? Não no mesmo momento. Aí, aqui nós temos, os órgãos, tá? Espera aí. Aqui, testículo, onde acontece a produção e a maturação dos espermatozoides. O epidídimo, que é essa parte aqui de cima, que tem vários ductos onde estão estocados os espermatozoides. Aqui o ducto deferente, que vai levar espermatozoides na hora da ejaculação. Estão acompanhando aí? Sim. Aí aqui, a vesícula seminal, que vai liberar o sêmen, que vai lubrificar e facilitar o transporte de espermatozoide. Aqui tem a próstata, que a gente vai falar sobre o líquido prostático também, cheio de nutrientes aí. Aí aqui, tem o canal da uretra. Então, o ducto deferente, olha aqui, ele se conecta ao canal da uretra, que vai que vai pela uretra, né, lançar a urina e o sêmen aqui, pelo pênis para o meio externo, tá? E olha a bexiga aqui em cima, gente, Então, a gente tem aqui o ducto deferente, que está vindo do espermatozoide, e aí cai na uretra. E aqui tem a bexiga, que também está conectada à uretra, tá? Então, no momento em que o pênis está ereto, né, e vai ocorrer a ejaculação, essa parte da bexiga aqui, ela é bloqueada. Há um bloqueio aqui para não sair urina. E aí passa, tá, o sêmen. E aí depois, ou antes, né, ou no dia a dia normal de vocês, dos homens, né, acontece um relaxamento do músculo que tem aqui, do esfíncter,
e aí urina-se normalmente, tá? Então, lembre-se que tem um músculo aqui, ó, chamado esfíncter, que esse músculo, na hora da liberação do espermatozoide, ele é contraído, e aí não sai urina, tá? Depois de um tempo, esse músculo é relaxado e aí passa a urina normalmente, tá bom? Entendi. Até aqui alguma dúvida? Não. Estão vendo que a próstata Não. masculina aqui, ó, é próxima ao intestino, ó, é próximo do reto. Estão vendo aqui, ó? É bem próximo, tá? Por isso que o exame é feito por toque retal, que aí dá para sentir aqui ó, como que está esse órgão. Um dos exames, né? Tem o PSA também, que é através do exame de sangue. Aí aqui, ó, o testículo. Então, são 2 testículos, são órgãos ovoides, né? Pareados, 2, localizados dentro de uma bolsa chamada escroto, ou bolsa escrotal, tá? Então, acontece ali dentro do testículo a maturação de espermatozoides. Então, eles passam por um processo de maturação também para serem liberados. Eles não são liberados de qualquer maneira. E assim como a mulher tem a quantidade de óvulos certinha lá que uma hora vai acabar o estoque. Acontece isso com o homem também? Não. Não sei. Então, Sei lá. ele vai liberar para sempre? O estoque dele é gigantesco? Como que acontece, gente? O que vocês acham aí? Estoque de quê? De espermatozoide? É, Mas ela espermatozoide. não sabe nem o que acontece com o próprio corpo. Fala aí. Acho que acaba. Pensa assim, a cada ejaculação, milhões de espermatozoides são liberados, certo? Então, Sim. esse estoque... Então, o estoque ele tem que estar sempre sendo reposto, tá? Então, essa maturação aqui, ela é diferente da maturação dos ovários, né? Então, tá sempre produzindo espermatozoides aqui, porque grande quantidade de espermatozoides são liberados a cada ejaculação, tá bom? Ô, professora, como é que é constituído Outra diferença também. Professora, tá me ouvindo? Agora tô. Então, como é que é constituído o sêmen? O sêmen não, o espermatozoide. Nós vamos... você tá falando da célula? Isso. Tem a parte do núcleo, a cabeça aqui, ó, ele é dividido cabeça e cauda, tá? Essa cauda aqui nada mais é do que o flagelo que serve para se locomover. Aí dentro aqui, ó, tem a parte do material genético e você pode colocar aí como observação que ele é uma célula, gente. E é uma célula rica em mitocôndrias. Lembram dessa organela citoplasmática? Sim. Tá? Para que serve a mitocôndria? Qual é a função dessa organela? Energia. Produção de ATP, energia. Então, essa parte aí do espermatozoide, né, o espermatozoide em si tem bastante mitocôndria, porque ele precisa de energia para quê? Se locomover. Para conseguir ir ao encontro de quem, gente? Quem, Giovana? Do óvulo? Do óvulo. Então, rico em mitocôndrias para produzir ATP para ele conseguir chegar lá e ir ao encontro do óvulo. Isso que chama espermatozoide vencedor, né? Que ele teve força suficiente para ir para lá. E aí o sêmen... Única vez que eu fui vencedor na minha vida. Oi? Vencedor é o que tem mais mitocôndria? Não, é o que teve o meio ideal, a força perfeita para poder chegar lá. E ele teve também o flagelo. Tem espermatozoides que têm defeitos, tá, gente? Defeito até mesmo no flagelo. E aí. Concordou? Não concordei com o que você falou. Não quis dizer isso. Em relação à composição dele, a morfologia, tem espermatozoides também que tem defeitos. Defeito no flagelo, o flagelo é curto e aí não consegue. Tá? Então, aquele que chegou lá, conseguiu fecundar, ele tem condições suficientes para isso, tanto interna quanto externa. Tá? Posso passar? Pode. Os ductos. Então, dentro aí do sistema reprodutor masculino, existem canais de ductos, tá? Por onde estocam esses espermatozoides. Então, tem ductos ductos intratesticulares e ductos extratesticulares. São canais dentro do testículo, certo? Sim. E aí, olha a quantidade, ó. Então, vai produzindo e vai estocando, tá? E aí, os ductos extratesticulares, né? São esses, deixa eu aumentar aqui, são esses ductos após o testículo, ó.
esses canais que temos aqui, ó, o ducto deferente, tá? A uretra, o ducto ejaculador, epididimário. Aí o epidídimo, que é essa parte aqui de cima, ó, é formado por ductos também, né? E altamente espiralado, um monte de ductozinhos aqui dentro guardando espermatozoide, tá? Ducto deferente, ele vai conduzir, ó, vai para epidídimo, é produzido aqui, vai para epidídimo. Aí o deferente, ó, ele vai conduzir espermatozoide até um outro ducto chamado de ejaculador, tá? Que ele fica aqui em cima, ó. Então, produziu aqui embaixo, mandou para o epidídimo, lançou no ducto deferente, ó, ele vai subir, subiu, aí vai cair aqui, ó, no ducto ejaculador. E nesse ponto, a vesícula seminal vai lançar o sêmen, que é um fluido que vai facilitar o espermatozoide se locomover, tá? Aí existem as glândulas acessórias, né? São as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulburetrais. Vesícula seminal, produção de, o nome já diz, gente, de quê? Sêmen. Vesícula seminal, vai produzir sêmen. Isso, tem grande quantidade de açúcar aí, que vai servir como substrato para o metabolismo de espermatozoide. E para levar o espermatozoide aí, para ele conseguir se locomover. A próstata, né, é uma secreção clara e rica em gordura, enzimas e outros componentes também que vão facilitar esse processo aí, tá? Aí aqui, falando sobre a próstata, a posição anatômica dela, que é próxima ao reto, né? Então, pelo toque retal, ó, dá para tocar a próstata e perceber como é que ela tá, se ela tá alterada ou não, tá? Lembrando que a próstata, ó, ela fica próximo à bexiga, próximo ao canal da uretra. Então, quando ela tá normal, ó, a saída de urina aqui é normal. Porém, quando ela tá alterada, ela obstrui esse canal da uretra. E aí o homem fica com dificuldade de urinar, tá? Aí aqui, ó, nessa região aqui, ó, estão vendo? Bem pequenininho, tem as glândulas bulburetrais. Lembram das glândulas de Bartolin que tem na mulher? Aham. Serve para quê, gente? As glândulas de Bartolin? Não lembro. Que inflama, que pode inflamar. Lubrificar. Lubrificação, tá? E assim os homens também possuem um líquido, que é o lubrificante, que antes da introdução, né, para facilitar a introdução do pênis, ele é liberado. É um lubrificante natural, tá? E são essas glândulas aqui, ó, bulburetrais, ficam nessa posição aqui, tá? Aí o volume de sêmen, né? De espermatozoide mais líquido seminal. De 3 a 5 ml, isso aí também não vai variar, pode variar, tá? A cada liberação aí, muitos milhões de espermatozoides aproximadamente, 100 a 300 aí. Líquidos das glândulas acessórias e espermatozoides. Então, o sêmen é constituído por líquidos de glândulas acessórias mais espermatozoides. Que é o que está querendo dizer aqui, ó, a composição do sêmen. Tá? O pênis é o órgão excretor, então, de urina e ele está ligado ao sistema reprodutor. É um tecido erétil envolvido por cápsulas. Olha as cápsulas aqui, ó. Dentro do pênis tem canais que quando o pênis está ereto, ele só fica ereto porque esses canais são preenchidos por sangue. Tá? Então, são esses canaizinhos aqui, ó, que eles preenchem de sangue no momento da ereção, tá? Aí aqui, ó, tem a raiz conectada ao corpo, né? Aí aqui tem o corpo esponjoso, que é essa parte aqui, ó. E aqui tem a glande, e essa parte externa aqui é o corpo cavernoso, tá? Essa é a anatomia interna aí do pênis. Lembrando que na glande tem um ósteo também. Tem um buraquinho por onde sai, onde se conecta a uretra, né? Por onde sai a urina e o sêmen. E aqui, gente, é o processo de fecundação. Coloquei essa imagem para vocês verem aqui. O óvulo grandão, ó, e cheio de espermatozoide em volta dele. Então, olha a quantidade de espermatozoide, olha o tamanhozinho do espermatozoide comparado ao óvulo. O óvulo é cerca aí, ó, de 85 mil vezes maior do que o espermatozoide, tá? E, finalmente, apenas uma aí consegue
fecundar. E aí dá-se o nome desse processo de fecundação. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Professora, Não? é Eu vou fazer verdade eu vou fazer umas perguntas, tá? Daqui a pouquinho, pode falar. é verdade que o esperma é diferente do espermatozoide? O esperma contém espermatozoide. Então, o esperma é líquido seminal mais espermatozoide. Não dá para ver a olho nu, certo? Porque o espermatozoide é uma célula, é unicelular. Só dá para a gente ver no microscópio. Então, o Então, esperma... o que é liberado, o esperma em si, é o líquido seminal, com todos aqueles líquidos, né, que a gente viu, e mais espermatozoide. Então, o espermatozoide está ali dentro, só que a gente não consegue ver, tá? Olho nu. Beleza? E os dois estão dentro do sêmen, no caso. Isso forma o sêmen. Entendi. Mesma coisa. Olha só, eu vou fazer 2 perguntinhas aqui para vocês responderem, tá? Laís, Oi. 5 minutinhos que tem a outra turma, tá? Tá, não, tô controlando aqui, pode ficar tranquilo. Valeu. Diferencie para mim, então, a uretra masculina da uretra feminina. Então, a uretra feminina, ela é relacionada à urina diretamente, enquanto a uretra masculina serve tanto para transportar o sêmen e também para a urina. Isso. Muito bem. Alguém discorda ou todo mundo concorda? Concordo. Vocês acham que o tamanho da uretra também tem diferença? Da uretra masculina para a uretra feminina. Vocês acham que tem diferença de tamanho ou é o mesmo tamanho? O que vocês acham? Tem A masculina é maior. Tem diferença. Muito bem, a masculina é maior, né? Que é o tamanho aí do pênis. Da mulher é bem menor, né? Comparada à uretra masculina. Beleza. Eu quero saber o nome do órgão onde é produzido os hormônios sexuais femininos. Óbvio. E quais são eles? Progesterona E Estrogênio e progesterona. Muito bem. Onde acontece a fecundação? tubas uterinas. Tubas uterinas. Trompas. Tubas uterinas. Tubas uterinas ou trompas, né? Mas tubas uterinas agora usem essa nomenclatura. E quando acontece a fecundação, né, e a implantação desse óvulo fecundado na tuba uterina? Gera o nome de qual gravidez? Vocês lembram? Essa é difícil. Gravidez ectópica. Gravidez ectópica. Muito bem. Ah, mulher. Muito bem, gente. Isso aí. Hormônio masculino, então. Hormônio masculino. Testosterona. Testosterona, que também está associada à glândula masculina, que produz espermatozoide. Qual é o nome dessa glândula? Desse local? Produção de Testículo. espermatozoide. Testículo.